Vamos continuar o curso de análise de estabilidade linear. A ideia agora é tentar consolidar os conhecimentos teóricos da aula anterior, aplicando eles a um exemplo prático. E o exemplo que a gente vai considerar nessa aula são as equações de Lorentz, né? A ideia é fazer uma análise de estabilidade linear das equações de Lorentz para verificar a estabilidade linear das suas soluções de regime permanente e depois, então, fazer uma simulação da versão original dessas equações, da versão original não linear dessas equações, para verificar qual é o poder que a análise de estabilidade tem de prever o comportamento do sistema, né? Fazendo uma verificação dos resultados da análise de estabilidade linear. Então, antes de começar, o que vocês estão vendo aqui na tela é um notebook do Matemática. Eu uso aqui essa ferramenta para fazer a aula prática. Eu já uso Matemática há vários anos. E a ideia aqui não é convencer ninguém a usar Matemática, a ideia é convencer os usuários que estiverem interessados em trabalhar com análise de estabilidade a aprender a usar uma ferramenta de computação simbólica. Computação simbólica é bastante útil. A gente vai trabalhar com problemas de análise de estabilidade ao longo do curso inteiro. Esses problemas que a gente vai analisar vão ficar cada vez mais complexos e a necessidade de fazer a manipulação dessas equações, dos problemas não lineares originais até chegar ao problema de alto valor, existe um trabalho teórico extenso, e se você puder usar a computação simbólica para minimizar a probabilidade de cometer erros nessa derivação, é melhor. E o Matemática também te fornece ferramentas para você, então, uma vez tendo derivado o problema de alto valor, poder fazer simulações, fazer cálculos, calcular esses autovalores, cálculos numéricos, né? Simulações numéricas. Em alguns casos simples, a gente consegue resolver o problema não linear, como o exemplo da aula de hoje, para poder fazer comparações. Então, ele é uma plataforma bastante útil. Em termos de computação simbólica, eu acredito ser uma das melhores que a gente tem disponíveis no mercado hoje, então por isso o uso dele. Então, se você nunca usou a matemática antes e está interessado em aprender, você pode aproveitar o curso para tentar fazer isso. Eu vou tentar explicar um pouquinho cada comando que vai ser digitado agora, mas sem tentar perder muito tempo. Se você estiver interessado só em assistir o curso sem fazer a programação, também vai ser útil, principalmente na análise dos resultados ao final. Você vai poder rever a derivação teórica que vai ser feita novamente na matemática e depois ver a análise numérica desses resultados ao fim dessa aula. Então é útil dos dois jeitos. Então, para começar, a primeira coisa que a gente faz é definir quem são as equações de governo do problema que a gente está interessado, que são as equações de Lorentz, né? Então, vou armazenar isso aqui num vetor de equações para as variáveis que eu vou chamar de x, y e z, os parâmetros, a nomenclatura clássica dos parâmetros da equação de Lorentz, sigma. No matemática você consegue escrever isso apertando ESC, S-ESC, vezes y de t, parênteses aqui, y de t menos x de t. Essa é a primeira equação. Esse apóstrofe representa a derivada quando a tua variável depende de uma única variável independente, no caso o tempo. Dois iguais aqui representam o igual da equação para matemática, vezes x de t, vezes, isso é igual, né? X de t vezes ρ, que se escreve com ESC, R, ESC, menos z de t, isso tudo menos y de t. Z' é igual x de t vezes y de t menos beta, que é ESC b, ESC vezes z de t. Então esse é o nosso sistema de equações de governo, né, que representam nada mais do que as equações de Lorentz. A gente pode escrever isso de uma forma mais organizada. Está aqui. Tá?
próximo passo, então, para fazer a análise desse problema seria, então, definir como é que vai ser a expansão que eu vou usar, né? A expansão assintótica. Aqui a gente vai considerar uma equação assintótica mais simples. É só um detalhe, eu estou armazenando essas informações nessas variáveis, aqui A0, aqui B0, cada vez que eu mudar de seção, eu vou mudar a primeira letra, e aí outras equações dentro da mesma seção recebem números diferentes à frente daquela letra. Esse é o padrão de nomenclatura das variáveis que vão ser utilizadas aqui. Então, a equação base, eu preciso propor primeiro quem vai ser a expansão que eu vou usar, né? Então, eu vou pegar todas as minhas variáveis, eu vou expandir no valor base, que eu chamo de xb no caso da variável x, e mais uma perturbação, que é o xp para a variável t. Isso aqui é uma linguagem que a gente chama de função pura do matemática. Não vamos esquecer de botar o parâmetro de perturbação epsilon aqui na frente. Dessa forma, a perturbação fica de ordem 1 e a magnitude da perturbação está toda concentrada dentro do epsilon, que vai ser um parâmetro pequeno. Eu posso copiar isso aqui e jogar ali do lado para fazer o segundo termo dessa expansão para y. Mesma coisa para z. Tá? Então, essa é a minha expansão. Só para ilustrar como é que fica a cara disso. Se eu substituir essas expansões no meu vetor de variáveis x, y e z, a gente fica com uma lista de substituições com essa cara. Então, o x nada mais é do que a sua solução base mais uma perturbação de ordem epsilon. Mesma coisa para y e para z. Então, a partir de agora, a gente pode substituir essas expansões. A gente para aqui, porque a gente está interessado somente numa análise linear. Então, só preciso fazer essa expansão até a ordem epsilon. Mas a expansão assintótica, eu poderia, por exemplo, incluir termos de ordem epsilon ao quadrado aqui do lado. Tá? Por exemplo, só para ilustrar, no caso do x, eu poderia fazer algo desse tipo, por exemplo. Aí eu teria uma base mais uma perturbação linear, para deixar uma nomenclatura consistente, né? Então eu teria a base, que você poderia chamar de 0, depois epsilon mais uma solução de ordem 1, epsilon quadrado de ordem 2. Então, se eu resolvo o problema em ordem 1, o que eu estou resolvendo, na verdade, é o comportamento da perturbação. Se eu resolvo para a ordem epsilon quadrado, ordem 2, eu estou analisando o que a gente chama de análise fracamente não linear. Tá? Então, depois que você fez a sua análise linear, você quer ver como é que é o comportamento não linear do problema. Em certas condições, em certas situações, a análise linear não é capaz de te fornecer informações suficientes, ou tem certas informações que a análise de estabilidade linear, por exemplo, quando você tem múltiplos modos ficando instáveis ao mesmo tempo, né, para um mesmo parâmetro de controle, a análise de estabilidade linear não vai te dizer qual dos dois modos que vai tender a dominar, uma vez tendo entrado no regime não linear. Então, a análise fracamente não linear, ela pode te dizer esse tipo de coisa. Instabilidade supercrítica, quando a estabilidade é subcrítica, uma análise fracamente não linear pode te dizer esse tipo de coisa. Então, ela é útil em vários sentidos para tentar determinar o comportamento da perturbação logo após a entrada na região instável do problema. Tá? A gente volta, então, ao caso original, onde isso aqui é um XP e isso aqui é um X base. Então, a gente vai se limitar a usar a expansão nessa forma. O próximo passo é derivar o estado base. E para fazer isso, basta substituir no nosso sistema não linear a 0, a nossa expansão assintótica contendo até os termos lineares, dentro do sistema de equações, substituir dentro desse sistema de equações a 0. Posso escrever isso de uma forma mais fácil de visualizar. A gente pode ver aqui, por exemplo, algumas coisas interessantes. O estado base não depende do tempo, uma solução de regime permanente. Então, quando eu substituo no lado esquerdo da equação, que contém as derivadas no tempo, não aparecem termos de ordem 1, só aparecem termos de ordem epsilon das perturbações, porque as perturbações dependem do tempo, mas o estado base não. O
lado direito. Tá aqui, acho que é mais fácil de visualizar se eu expandir essas equações. Então, estou vendo aqui que os termos que não têm epsilon multiplicado são termos de ordem 1. Os termos que têm epsilon são termos que contêm uma perturbação. Eu posso até ter perturbação vezes base, mas o problema para perturbação é linear, né? Porque a perturbação aparece isolada. Por isso que o epsilon nos ajuda a identificar quem são esses termos. E os termos onde que contém perturbação vezes perturbação são os termos de ordem epsilon ao quadrado. E tem na equação para y aparece 1. E na equação para z também tem outro termo aqui embaixo. Então, se eu quiser agora isolar quem é o estado base, tudo que eu preciso fazer é coletar os termos de ordem epsilon elevado a zero, na verdade, epsilon ordem 1. Isso não vai funcionar na matemática, porque o coeficiente, a função coeficiente, não opera em equações, né? Mas isso é fácil de mudar. Eu posso criar uma aba chamada programação, onde eu tenho que fazer poder entrar, manipular essa equação. Eu tenho que tirar a proteção que a matemática dá para essa função. E eu vou dizer que toda vez que eu aplicar esse coeficiente numa equação, né, que é A igual a B, e aí com opções, né? O C seria qualquer opção de epsilon, o D seria qualquer número do lado direito. Isso aqui vai ser igual ao coeficiente aplicado a cada lado da equação, né? Então, eu vou ter o A, que recebe o coeficiente C, vírgula D, e vou ter do outro lado o coeficiente B, que recebe C, vírgula D. Tá, então, eu protejo novamente a função. E aí, com isso, quando eu aplicar o coeficiente, eu vou conseguir isolar os termos de ordem epsilon elevado a zero. Tá? Então, isso me dá as minhas equações de governo do estado base. Eu posso salvar isso em C0. Cuidado para não salvar fora do table form. Salva sempre dentro. O table form é só uma forma de visualização. Você não vai conseguir manipular esse resultado se você botar o C0 aqui do lado de fora. Então, tendo encontrado, né, o sistema de equações que o meu estado base satisfaz, eu posso mandar resolver usando o comando solve do matemática. Então, quero que ele resolva para o x base, y base e z base. Tá? Se eu fizer isso, eu encontro esse conjuntinho de soluções. De novo, eu posso dar um table form e tem alguns detalhes interessantes sobre essa solução base, né? Esse estado base. Uma das soluções é trivial, um x0, y0, z0. Então, uma das soluções de regime permanente das equações de Lorentz é uma solução trivial. As outras duas soluções são soluções não triviais e são soluções onde o x e o y base são na verdade, tanto o x quanto o y quanto o z têm a mesma magnitude, tá? Nessas duas soluções não triviais. A diferença que muda é que o x, b e o y, b trocam de sinal de uma solução para outra, apesar do z se manter com o mesmo sinal. É interessante também, se o ρ for menor do que 1, então essas soluções de x base e y base viram complexos conjugados uma das outras. Então, esse é o estado base que a gente tem. E a gente pode partir agora para deduzir as equações para as perturbações lineares. E para fazer isso, a gente pode até copiar essa célula e usar ela aqui embaixo, porque tudo que eu vou fazer, cuidado para trocar, a gente já está numa seção nova, variável nova, D0, só que agora eu vou fazer a mesma expansão, substituir a expansão assintótica dentro das equações não lineares, só que na hora de coletar os coeficientes de ordem epsilon, vão ser agora de ordem epsilon elevado a 1, não mais ordem epsilon elevado a 0. E aí eu obtenho as minhas equações para as perturbações lineares. Então, esse é o sisteminha de equações que eu preciso resolver. Lembrando de novo que
todos os termos nessas equações são sempre lineares, a gente não tem aqui dentro perturbação vezes perturbação, nem termo só com base pura. Aqui tem uma base, mas multiplicando uma perturbação. Né? Eu não tenho mais um xb, por exemplo, na primeira equação. Isso seria um termo de ordem 1. Ele não aparece aqui. Tudo que a gente está vendo são termos de ordem 1. São termos lineares. Então, esse é o nosso sistema de equações para as perturbações. Esse é o problema de valor inicial que a gente precisa resolver para as perturbações. O próximo passo seria, então, deduzir quem são as equações, a versão dessas equações para os modos normais. Tá? E para fazer isso, eu preciso dizer que as minhas perturbações elas recebem uma certa amplitude vezes o meu exponencial de menos i vezes ômega vezes t. Tá? E aqui t usando a notação de função pura de novo, com esse ezinho no final. E a ideia aqui, lembrando que nas notas de aula, o que a gente fez na hora de fazer a expansão em série de Fourier, nós incluímos o somatório e uma expansão de todas as possíveis frequências. Mas aqui a gente sabe que o problema para os diferentes modos de Fourier não são acoplados. Em casos especiais eles se acoplam, o que não é o caso das equações de Lorentz. Então a gente pode, para facilitar a programação, não precisar colocar o somatório ali dentro. Isso dificulta um pouquinho mais a manipulação computacional. Dá para fazer do mesmo jeito, mas é mais fácil, já que a gente sabe que para esse problema isso não ocorre, é mais fácil programar dessa forma. Mas lembre sempre que é importante verificar se os modos são acoplados ou não. Isso fica de dever de casa para os alunos demonstrar isso para as equações de Lorentz. Né? Então a gente, na verdade, não precisa fazer isso. Vamos copiar a expansão para x, para poder usar ela em y e z. Então a parte exponencial é a mesma, só o z, perturbação, vira um z normal, o zn, né, do modo normal. E o yp vira um yn, também no modo normal, onde o xn, yn e pn representam as autofunções, né, as amplitudes da minha perturbação. Isso aqui vai virar, como não depende de variável nenhuma, né, porque a dependência no tempo está dentro da exponencial, isso aqui vira, na verdade, são meus autovetores, nesse caso em específico. E o ômega representa o meu alto valor, que eu vou precisar resolver. Então, eu posso usar esse comando anterior aqui para mostrar como é que fica essa substituição por modos normais, só que agora eu estou considerando aplicar isso nas perturbações. Então, tem um espaço aqui. Essa que fica, essa é a relação que eu estou utilizando, né? Minha perturbação, que depende do tempo, vai ser agora uma amplitude, que é constante, vezes uma exponencial de menos i ômega t, a mesma coisa para y e p também, y e z da perturbação também. Então, tendo deduzido esses modos normais, eu posso agora usar isso para encontrar o meu problema de alto valor. Quem é o problema de alto valor? Essencialmente é substituir o meu problema de valor inicial, né, para as minhas perturbações lineares. Então, no caminho para deduzir o problema de alto valor, eu sempre passo por um problema, posso sempre passar por um problema de valor inicial, e aí eu substituo aqui dentro de D0, que contém esse sistema, meus modos normais em E0. Aqui, como esse problema é homogêneo, essas exponenciais desaparecem. Eu posso multiplicar essas equações por i ômega t.
o matemática aqui, para fazer isso para cada item dessas... na verdade, eu acho que eu podia fazer isso de maneira mais simples. Assim, o matemática ele joga essa multiplicação para cada elemento do vetor, mas ele não multiplica uma função, uma variável qualquer multiplicando uma equação. Ele não entende, mas de novo, isso a gente consegue mexer facilmente. Então, na verdade, o que está dentro do problema ali é a função de multiplicação. Então, eu posso abrir essa função, chama times, para dizer que se eu estiver multiplicando uma variável qualquer por uma equação qualquer, isso na verdade é igual à equação do produto dessa variável inicial vezes o lado esquerdo, que vai ser igual ao produto dessa variável. Eu multipliquei vezes o lado direito da equação. Eu protejo de novo o comando do matemática. E agora, quando eu fizer essa multiplicação aqui, a matemática multiplica dos dois lados o meu problema. Eu posso expandir esse produto para ele poder cancelar os termos. De novo, o table form, para escrever isso de uma maneira mais simplificada. E aqui a gente está vendo, então, do lado direito permaneceu parecido com o lado direito aqui, eu só troquei o xp, a função de t, por xn, a mesma coisa para y e z. E do lado direito a derivada no tempo sumiu. Se eu derivar essa exponencial aqui no tempo, sai, na verdade essa daqui, sai o menos i ômega, multiplicando a amplitude, e a exponencial cortou, que ela aparece em todos os termos. Então daqui a gente consegue identificar os termos que a gente já tinha se referido durante a aula teórica, né? Esse lado esquerdo é a nossa matriz B, que é a matriz identidade vezes menos i, e aqui o número complexo, ômega. Né? A gente pode extrair daqui também quem é a matriz A, que é o jacobiano df/du, que a gente escreveu na aula teórica. Para extrair essas duas matrizes dessa equação f0, o que a gente precisa fazer é usar o comando alter do matemática combinado com o comando coefficient. E qual é a ideia por trás disso? Eu vou aplicar essa função aqui, onde a gente pega os coeficientes de cada equação. Então esse primeiro item aqui representa cada equação, e o segundo representa os meus autovetores. Tá? Então vou pegar a dependência de cada equação com cada autovetor para poder montar a matriz A do lado direito. Então o primeiro item que vai receber esse 1 aqui é o lado direito das equações em F0, e eu vou pegar a dependência dele com cada autovetor xn, yn, zn. Tá? Se eu fizer isso, então estou aqui com a minha matriz. Eu posso escrever isso aqui com matrix form para facilitar a visualização. Então está aqui, essa é a minha matriz jacobiana, o df/du da aula teórica, avaliado já no estado base. Eu posso fazer também a mesma coisa para determinar a matriz B, que era o menos i ômega n. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar o lado esquerdo daquela equação, que é o primeiro termo de F0, também os coeficientes multiplicando cada xn, yn, zn, para montar essa matriz. Fazendo isso, eu encontro a minha matriz. Como eu quero escrever isso aqui na forma de um sistema de alto-valor generalizado, o alto-valor em si sai da equação. Né? Então, eu posso pegar esse resultado aqui e dividir por ômega para poder escrever a minha matriz B, que é, na verdade, menos i. Né? Menos i e o número complexo vezes a matriz de identidade. Então, automaticamente, consegui montar aqui o meu problema de alto valor. E agora, tendo as minhas matrizes, eu posso discutir quem são as duas metodologias diferentes para resolver esse problema. Né?
A primeira delas é o que a gente já havia mencionado na aula teórica, o método direto. Tá? O que é o método direto? É a gente poder construir o problema de alto valor generalizado que a gente acabou de construir e usar alguma rotina de qualquer que seja o programa que você resolva usar para resolver esse problema, MATLAB, matemática, se você quiser usar alguma rotina do LAPACK para resolver, enfim, tem várias, programar a sua própria, todas elas usam alguma variação do método Q, que é o método mais comum para resolver esse problema de maneira direta. A grande vantagem dele é que você calcula todos os autovalores de uma vez só. Né? Então, o comando do matemática que faz isso é o Eigenvalues, onde você entra com a matriz A, vírgula a matriz B, e pede para ele resolver. Aqui o matemática teve problemas, porque o Eigenvalues só resolve, né, como você pode ver pela mensagem de erro, as matrizes têm termos que são não numéricos. Né? Então, as matrizes A e B que você precisa entrar tem que ter só números reais lá dentro. Não pode ter número, não pode ter símbolos e elementos exatos, número inteiro e fração, por exemplo. Tem que ser tudo truncado. Então, para fazer isso, a gente pode, por exemplo, a gente armazenou em C1 as nossas equações, soluções de regime permanente. Né? A gente pega uma delas, por exemplo, a primeira, então essa variável C1 aqui, a gente substitui lá dentro. Vamos fazer isso aqui fora para poder visualizar. Então já substituí, não tem mais nada de base xb, y, b, zb aqui dentro. E eu posso também criar um outro vetor para jogar alguns valores arbitrários dos meus parâmetros. Tá? Fazer na ordem que eles aparecem, né? Sigma, tá certo? Sigma, rho e beta. Então agora, minhas matrizes só tem números. Agora eles são exatos, né? Eu preciso truncar para a matemática interpretar isso como um número inteiro. Desculpa, um número real. E agora o Eigenvalues me dá as soluções para esse caso particular. Então esses são os autovalores da solução trivial avaliada nesse conjunto de parâmetros do meu problema. Tá? Uma outra alternativa é resolver isso com um método indireto, né, ou iterativo. A grande diferença aqui é que a gente não calcula todos os autovalores de uma vez, a gente calcula um autovalor de cada vez. Isso pode ser vantajoso ou não. Muitas vezes a gente está interessado essencialmente nos autovalores mais instáveis ou nos autovalores menos estáveis do problema. Então não se imagina que ao invés de uma equação, um sistema de 3 equações, a gente esteja resolvendo as equações de Navier-Stokes, que depois de discretizadas, se for tridimensional, numa malha 100 por 100 por 100, a gente vai ter aí um sistema de 1 milhão de equações. Eu não preciso saber 1 milhão de autovalores. Eu preciso saber apenas a versão de Navier-Stokes aí para um problema que gera um sistema de 1 milhão de equações, a versão linearizada. Né? Eu não preciso saber os 1 milhão de autovalores. Eu preciso saber só os mais instáveis. Então, métodos iterativos têm vantagens nessa hora. E, no caso específico do nosso problema, o que a gente precisa fazer, então, é gerar uma alternativa para usar o método iterativo, é gerar o que a gente chama de equação de dispersão. Né? A equação de dispersão, eu vou chamar ela de F3, ela é simplesmente o determinante de F1 menos ômega vezes F2. Né? O caso clássico de álgebra linear, né, o A menos ômega B, é o determinante disso aí. Isso multiplica, né, o vetor de autovetores. Então, se eu pegar o determinante dessa matriz e igualar isso a zero, isso gera o que a gente chama de equação de dispersão para os meus autovalores ômega. Né? E aí, tudo que eu tenho que fazer, isso me gerou uma equação algébrica não linear, e tudo que eu preciso fazer para resolver é usar algum método para em cálculo de raízes de equações algébricas não lineares. Para fazer isso, no matemática, eu chamo o comando findRoot
que tem implementado dele diferentes métodos, como o método de Newton, o método secante, o método de Brandt, para cálculo de raízes de equações algébricas não lineares. Tá? Então, o que eu preciso fazer é avaliar a minha equação F3 nessas mesmas condições que eu usei para fazer o cálculo dos autovalores de maneira direta e pedir para ele encontrar quem é essa raiz para ômega, uma das raízes para ômega. E para isso, eu uso como... Eu preciso dar uma condição inicial, isso é uma deficiência desse tipo de método, né? O método direto calcula todos os autovalores de uma vez, o método iterativo, como ele é iterativo, ele precisa de uma estimativa inicial e ele converge para a raiz mais próxima daquela estimativa. Por exemplo, no nosso caso aqui, se a gente der menos i de condição inicial, isso é uma desvantagem porque a gente, sem saber quem são os autovalores, às vezes pode ser complicado determinar uma estimativa, né? Existem técnicas para se fazer isso e a gente vai falar sobre elas ao longo do curso. Mas isso fica para uma aula posterior. Por enquanto a gente já sabe quem são os autovalores, a gente acabou de calcular eles aqui em cima, então se eu der um chute próximo de menos i, eu converjo com o meu método iterativo para o menos 2i, que é a solução que eu tinha antes, né? Por exemplo, se eu botar menos 3i de chute inicial, eu consigo convergir para a primeira raiz que o método direto me deu. E se eu botar aqui mais i de chute inicial, eu consigo convergir para a última raiz que o método direto calculou. Então eu consigo usar a equação de dispersão acoplada a um método para cálculo de raízes de equações para determinar as diferentes raízes uma a uma, né? Então, quando eu tenho um número muito grande de raízes e eu quero determinar suas mais instáveis, isso pode ser interessante. Existem outras variações, tá? Por exemplo, uma combinação, uma variação bastante interessante que combina o método direto, vantagens do método direto e iterativo, né? Que são quando a gente utiliza a família de métodos de Arnold, que calcula autovalores de maneira iterativa e calcula só os autovalores mais instáveis ou menos estáveis do problema, sem precisar de estimativa inicial, né? É como o método iterativo. E a gente não precisa derivar também uma equação de dispersão. Só sabendo quem são as matrizes, eu posso aplicar esse método e determinar quem são esses autovalores. Um meio termo interessante a esses dois métodos. A derivação dessa equação de dispersão pode ser algo complicado de se fazer quando o tamanho das matrizes é muito grande, mesmo simbolicamente, e principalmente quando minhas amplitudes não são só vetores, né? São funções, dependem de alguma variável. Eu tenho que resolver, acoplar esse método de cálculo de raiz, eu preciso acoplar um método para a solução de uma equação, de uma EDO ou uma EDP, por exemplo. A gente vai ver diferentes exemplos em aulas posteriores em que isso acontece, a gente vai atacar cada problema diferente, com cada método diferente. Por enquanto, é interessante saber nessa aula prática introdutória, né, que a gente tem essas alternativas, né? Um método direto, onde você resolve usando o método Q, uma variação do método Q, calcula todos os autovalores de uma vez, ou com um método iterativo, onde você usa alguma variação da equação de dispersão para calcular um autovalor de cada vez. A gente pode agora, né, já tendo descrito aqui as duas abordagens para resolver o nosso problema de alto valor, a gente pode partir para a análise dos resultados. Tá? Então, antes de mais nada, né, vamos falar aqui dos resultados lineares. É interessante falar disso, vou chamar isso aqui de G0, porque se a gente olhar com calma a equação de dispersão, é possível notar que a dependência na frequência, a ordem máxima dessa dependência é 3, né? O maior termo que a gente tem aqui é de ordem ômega ao cubo. Isso significa que essa equação de dispersão tem uma solução analítica. Então a gente pode simplesmente usar o solve, não precisa, de maneira genérica, a gente vai precisar usar o find root, tá? Para usar um método de busca de raízes. Mas para esse caso em particular isso não é necessário, então essa vai ser a abordagem que a gente vai usar aqui. A gente vai resolver o F3 para ômega e com isso a gente acha uma resposta analítica dependendo tanto do escoamento básico quanto dos parâmetros para as três
raízes do problema. Essa é a primeira. Você vê que a fórmula não é nem um pouco trivial. Essa é a segunda. E essa é a terceira raiz do nosso problema. Tá? A gente pode extrair só o valor das raízes em si, usando esses comandos do matemática. Então eu gerei um vetor onde cada elemento é cada uma das raízes. Tá? Então é a análise dessas raízes para diferentes escoamentos base, estados base, né? Soluções base e diferentes combinações dos parâmetros de controle que vai me dizer a estabilidade linear das equações de Lorentz. Eu tenho também, para comparar e verificar a capacidade preditiva dessa análise de estabilidade linear, eu posso resolver também o problema não linear, né? Então, além do G0, eu posso ter o G1 aqui, que vai ser uma função que vai resolver para mim o problema não linear, onde os meus dados de entrada vão ser um vetor de condições iniciais, um vetor de parâmetros, não precisa ser maiúsculo, condições iniciais, parâmetros. Eu posso controlar também o número de dígitos de precisão que a matemática vai usar para resolver e o número máximo de passos que ele vai dar tentando resolver esse sistema de equações não lineares. Então, vou programar aqui uma função no matemática que vai resolver isso para mim. Então, quem são as equações que eu vou resolver? Eu vou resolver aqui o problema não linear original, que é o A0, mas é o A0 combinado aí com as condições iniciais e recebendo o valor dos parâmetros do problema. E a solução disso vai ser obtida com o comando, a solução numérica, né? Um comando LDSolve matemática que vai resolver esse sistema de equações, né, para x, y e z, com o tempo variando de 0 até o tempo final, que é aquela variável, o argumento tf da minha função. De novo, eu controlo o número de dígitos de precisão que a matemática vai usar com working precision e o número máximo de passos que ele vai dar com um ms. Tá? Então, essa função vai dizer para mim quem é a solução não linear. Eu posso também, isso aqui vai me dar um vetor, onde cada elemento é um vetor. Esse flatten vai garante que me devolva um vetor de soluções não lineares para o meu problema. Tá? Então, uma vez tendo programado as soluções linear e não linear, a gente pode fazer uma análise de diferentes casos para análise. Nós podemos começar agora a fazer a análise de diferentes casos particulares para as equações de Lorentz. Nesses casos particulares, nada mais vão ser do que diferentes combinações de parâmetros, né? Então, vamos começar aqui com o primeiro caso, onde nós vamos considerar a situação onde sigma é 0, beta é 1 e ρ é 2. Nesse caso, como é que fica a cara dos autovalores nas três soluções base, né? Essa questão, o C1 tem as três soluções base, substituindo então o H0, que são os parâmetros, deram essas respostas dessa forma, porque a solução é analítica para matemática, né? Que considera de precisão infinita. Mas a gente pode truncar isso para números reais e facilita a visualização. Então, a primeira solução está associada à solução são os autovalores da solução trivial. E a segunda e a terceira são os autovalores da solução das duas soluções não triviais que são iguais nessas condições. Tá? Então, o que a gente pode fazer, talvez para visualizar melhor isso, é separar
partes reais e imaginárias, né, desse problema. A parte imaginária dá para a gente a taxa de crescimento, a parte real dá a frequência de oscilação. Então, de novo, primeiro, os autovalores da primeira solução, que é a solução trivial, o estado base trivial, tem parte real imaginária, segundo autovalor, parte real imaginária, terceiro autovalor, parte real imaginária, mesma coisa para os outros, o segundo e o terceiro autovalores, que são os autovalores das soluções não triviais. Tá? A gente pode deixar isso na tela, mas é interessante fazer um gráfico que facilita a visualização. Eu posso armazenar isso aqui numa variável, que eu vou chamar de H1. Então eu vou mostrar na tela o H1. Isso aqui é só para colocar um estilo nos pontos que ele vai mostrar no gráfico. Esse plot markers e o axis label só para dar o nome aos bois. No eixo X a gente tem a parte real de ômega e no eixo Y a parte imaginária de ômega. Então, executando essa célula, então a gente está vendo aqui o comportamento dos autovalores para as três soluções, né? Os pontos em azul representam a primeira solução, que é a trivial, e os pontos em vermelho e amarelo representam a solução, os dois autovalores das soluções não triviais. Mas como os autovalores são iguais, os pontos amarelos ficam por cima dos vermelhos, a gente não consegue enxergar direito. Eles estão sempre superpostos. O que importa aqui nessa análise para a gente é o seguinte: em todos os casos, para as três soluções base, o que a gente tem que sempre procurar é quem é o autovalor mais instável daquela solução. E o autovalor mais instável daquela solução é o que tiver a maior parte imaginária. Nesse caso aqui, a maior parte imaginária nos três casos é zero e a parte real também é zero. Então esse ponto aqui de cima contém os três autovalores das três, é o mesmo autovalor para as três soluções do estado base. Isso aqui significa o quê? A gente tem duas informações importantes que a gente pode tirar desse problema. Uma é que essa solução para o estado base vai ser estacionária, né? A frequência de oscilação dela é zero, então ela é estacionária no tempo. O comportamento assintótico no tempo é estacionário ao redor dessa solução base, né? Se você perturbar a solução, essa solução base é trivial. A mesma coisa, na verdade, para as outras soluções. E a taxa de crescimento é zero, né? Porque a parte imaginária é zero. Isso significa que essa perturbação não vai ter uma alteração de amplitude, né? Se eu colocar uma perturbação ali, o estado assintótico dela no tempo vai ter a mesma amplitude. Então é isso aqui o que a análise de estabilidade revela para mim. Os outros modos são mais estáveis, né? A taxa de crescimento é negativo, então eles são bem mais estáveis. Então o dominante para essas três soluções é esse modo neutralmente estável, que também é estacionário. Então, para confirmar isso, a gente pode agora, já que a gente fez a análise, isso aqui é a verificação numérica aqui da análise, a avaliação numérica, na verdade, da análise de estabilidade linear, então a gente pode partir para fazer a simulação do problema não linear. Vamos estabelecer, então, um tempo final. A gente pode estabelecer também condições iniciais para as três variáveis. Nesse caso aqui, vamos usar... Esses valores podem ser quaisquer, né? Mas vamos usar aqui 1/5, 1/2 e para o Z0, Z0 ou Z em T igual a zero, a mesma coisa para o X e para o Y igual a menos meio. Então, essa aqui é a minha condição inicial. Eu vou avaliar a minha função G1, tá? Que é a minha função que calcula essa solução numérica do sistema não linear. Então, G1 recebendo TF.
onde ele recebe as condições iniciais, que são H2, os parâmetros do problema, que são dados em H0. Eu vou botar aqui uma precisão, um número de dígitos de precisão para o cálculo igual a 20, e vou botar aqui um número bem grande, número de passos, que o padrão dele é 10.000. Vou colocar 100.000 só para garantir que ele vai fazer todas as simulações que eu preciso. Né? Então, se eu rodar isso aqui, ele me dá um vetor de regras, onde o x recebe essa solução numérica e assim por diante. Eu posso manipular isso para fazer o gráfico dessa forma, né? Então eu crio meu vetor de variáveis que vai receber essas soluções. Então um vetor direto das soluções, tirei o x, o y e o z lá de dentro. E aí eu posso, então, fazer um gráfico dessas soluções. Tá? E antes de fazer isso, seria interessante também visualizar quem são as condições iniciais. Né? Então, C1, condições iniciais não, as soluções base avaliadas nesses parâmetros. Né? Então, essas aqui são as soluções base para as quais o meu problema é perturbado. E aí você pode imaginar, uma coisa que você pode querer visualizar é o seguinte: se você assumir que a nossa condição inicial é 0, 0, 0, eu coloquei essas perturbações 1/5, 1/2 e menos 1/2 nessa solução 0, 0, 0. Então, você pode interpretar isso dessa forma. Tá? Também a gente pode manipular isso aqui para gerar esses vetores. Então, gerei aqui os vetores. Isso aqui é só um comando onde eu estou aplicando essa regra, vai ser aplicada dentro desse vetor. Então eu pego essa regra daqui e aplico, aplicada a cada elemento do vetor, e aplico. Aqui eu estou aplicando a cada elemento, e aqui eu estou entrando nesse elemento e aplicando a regra. Tá? Eu sei que parece um palavrão de desenho animado, mas é só uma maneira simples de escrever função pura de matemática. Então é bom visualizar na tela quem são essas soluções, porque agora a gente pode então fazer um gráfico dessas soluções numéricas em H4 com o tempo variando de 0 até TF. Tá? De novo, só para deixar o gráfico um pouco mais bem feito, no eixo X a gente tem o tempo, no eixo Y a gente tem... Tá, vamos fazer o gráfico de X, Y e Z, o que pode ser incluído também nesse gráfico. Nós podemos quero mostrar todas as soluções, né, dentro dele, mas eu quero incluir nesse gráfico as soluções de regime permanente, para a gente poder visualizar onde elas estão. Então, para fazer isso, eu vou mostrar isso aqui com linhas tracejadas. E eu posso aplicar a seguinte regra: eu vou criar linhas dentro do matemática de cada solução, né, de t igual a 0 até o t final, no valor de H5, né, que é a solução de regime permanente. Então, vou aplicar isso de novo da mesma forma. Vou aplicar isso em H5. Tá? E aí, isso é o que a gente enxerga. Essa distribuição de cores para matemática. A primeira solução é para o X, a segunda, que é azul, a segunda, que é essa vinho, ela é para o Y, e a amarela é para o Z. E uma coisa interessante aqui que a gente está vendo, talvez seja melhor mudar isso aqui. Vamos pegar o máximo do H5 e o mínimo do H5 como limites do gráfico. Isso que a gente consegue enxergar dentro do gráfico as soluções de regime permanente. Então, as linhas tracejadas são as soluções de regime permanente. As soluções que a gente tem para todas as variáveis são 3. É o mais 1, o 0 e o menos 1. Dá para ver um tracejado aqui em cima do 0 também. O 1 talvez
Bom, aparece um pouquinho mais escuro, mas é porque eu tenho várias soluções 1 aqui. Na verdade, a solução superpõe, né, para 1 e para menos 1. Mas, enfim, a gente pode ver que depois de um certo transiente inicial no comportamento das minhas soluções, elas tendem a um estado assintótico no tempo, onde a amplitude não varia e ela é estacionária no tempo, ela não oscila. Se a frequência fosse diferente de zero, nós veríamos uma oscilação aqui no tempo, só que como a frequência é zero, esse modo é estacionário, essa solução, o comportamento assintótico é estacionário no tempo e não varia de amplitude, né? Porque é estacionário porque a parte real da frequência é zero e não varia de amplitude porque a parte imaginária da frequência é zero. Então, se eu colocar essas perturbações em torno da solução, e na verdade isso aqui pode ser em torno de qualquer solução, o comportamento vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, uma outra solução que nós temos é menos 1. Então, a gente pode botar aqui, por exemplo, menos 11 sobre 10, menos 11 sobre 10, para a gente imaginar, e 11 sobre 10. Então, a gente pode imaginar que a gente colocou na solução menos 1 e 1, uma perturbação de menos 1/10, menos 1/10 e 1/10 ali. Tá? Então, se eu simular isso aqui, nós estamos vendo essencialmente o mesmo comportamento. Depois de um transiente inicial, qualquer, vamos botar até um valor um pouco diferente, no Z, tá? Não fez diferença, aliás, não é no Z, né? O Z não importa, é esse cara aqui. Vamos botar menos 9, tá? Para eles saírem de lugar diferente, mas não importa. Depois de um transiente inicial, as três soluções tendem para um estado estacionário, próximo daquela solução, mas sem convergir para ela. Tá? Porque, de novo, estacionário porque a frequência é zero e a amplitude não varia da perturbação, a amplitude assintótica dela no tempo não varia, porque a instabilidade é neutra. A taxa de crescimento é zero, a parte imaginária da frequência é zero. Então, não interessa se a gente está próximo, se a gente perturbou a solução base trivial ou se a gente perturbar uma das soluções base não triviais, o comportamento é esse. Se eu estiver colocando aqui, por exemplo, esses valores, de novo agora vai acontecer a mesma coisa, mas em torno da solução positiva e não da negativa, dentre as não triviais. Né? Então, o comportamento é sempre o mesmo, assintótico é estacionário e de amplitude que não varia com o tempo, tá? Sem nunca convergir. Tá? Obviamente, se a estabilidade é neutra, a amplitude da perturbação não decai, então ele não converge para a solução estacionária, para a solução base. Tá? Estacionária, a gente vai reservar essa palavra para perturbação, né? Não converge para a solução base. Então, esse é um dos casos. Para esse conjunto de parâmetros, a gente pode copiar essa célula inteira e analisar agora o caso 2 para uma combinação de parâmetros diferentes. Nesse caso, a gente vai considerar quando o sigma é 1, o beta é 1 e o ρ vale 3. O que acontece nesse caso? Isso aqui é erro numérico. A gente pode adaptar o nosso comando do cálculo dos autovalores aqui com o chop, ele truncar para zero esses valores que estão dentro do erro numérico, para facilitar a visualização. Então, o que a gente vê aqui, tanto numérica quanto graficamente, nessa figura? Solução trivial, que é essa primeira. Quem é o autovalor com maior taxa de crescimento? A maior parte imaginária. É o primeiro. Né? O segundo e o terceiro têm parte imaginária negativa, então eles são estáveis. São esses autovalores azuis que nós estamos vendo no gráfico. Né? Esse aqui é o menos 1, o menos 2,7 alguma coisa, esse aqui é o 0,7 alguma coisa. Então só tem um autovalor acima do eixo x, né, que é quando a parte imaginária é positiva. Então a solução trivial ela é instável. Tá? E o que acontece com as soluções não triviais? De novo, elas têm os mesmos autovalores, e todas as partes imaginárias dos três autovalores de cada uma dessas duas soluções elas são negativas. Então, menos 2, menos meio, menos meio. A gente pode ver o menos 2 está aqui, o menos meio, menos meio. Então, aqui, voltando na solução trivial, uma outra coisa interessante é que todos os três autovalores são estacionários. A parte real da frequência
é zero. Esses pontos estão em cima do eixo y. Tá? Então, independente de qual frequência você tem, ela é estacionária. Tá? As soluções não triviais só tem um autovalor estacionário dentre os três, que é o mais estável de todos, tem a menor parte imaginária. Os outros dois menos estáveis, estáveis ainda, mas menos estáveis que esse primeiro autovalor, tem frequência diferente de zero. Isso significa que eles são perturbações oscilatórias. O fato de ter uma frequência negativa não implica em muita coisa. Fisicamente, o que a gente está olhando aí seria um sistema, se você estivesse pensando no caso de uma equação diferencial parcial, onde tivesse propagação espacial, a frequência negativa te dá uma perturbação que propaga não só a montante, propaga a montante, não só a jusante, que é o caso da perturbação com velocidade de fase positiva. A gente vai ver isso na próxima aula teórica, mas a princípio, como essa solução com valor negativo não tem problema nenhum de existir do ponto de vista numérico. Então, a gente lembra também que nem todas as soluções numéricas têm necessariamente significado físico. Tá? Mas, nesse caso, o negativo pode ter uma interpretação física diferente, que vai ser importante no contexto da próxima aula, então a gente vai falar disso com mais detalhe lá. Tá? Então, o que vai acontecer para esse caso? Tá? Vamos pegar agora. A gente sabe o quê? Que a nossa solução, as soluções não triviais são estáveis. Então, o problema deveria convergir para elas. A gente não consegue convergir, não deveria conseguir convergir para a solução estacionária, porque ela é instável. Então, para testar essa hipótese, vamos botar aqui uma perturbação bem próxima da condição inicial. Tá? Vou botar, inclusive, 0 no y e 0 no z nas condições iniciais, e vou botar 1 sobre 1000 na condição inicial para o x. A gente simular, então, ou seja, eu estou botando uma perturbação bem pequena em cima da solução estacionária, da solução trivial, e o que a gente vê acontecer? As equações de Lorentz, o sistema de equações de Lorentz não consegue convergir para essa solução trivial. Ele converge para a solução não trivial positiva, o raiz de 2, raiz de 2 e 2, que estão demarcadas aqui com a linha tracejada. O x e o y convergem para a raiz de 2 e o z converge para 2. Tá? Claro, é interessante agora falar por que convergir então para a solução positiva e não para a negativa. Isso a gente pode introduzir aqui, aproveita a oportunidade para introduzir um conceito de raio de influência da solução base. Então a nossa condição inicial está dentro do raio de influência da solução base não trivial positiva. Estou chamando de positiva essa terceira solução, negativa, que tem esses dois termos com sinal de menos, é claro, negativo só para y e z, x e y, não para z. Então a minha perturbação estava dentro do raio de influência da terceira solução, que é a positiva, então ele convergiu para lá. Mas se eu, por exemplo, colocar um sinal de menos nessa condição inicial para z, eu saio dessa região de influência da terceira solução e entro na região de influência da segunda, e aí o z continua convergindo para 2, é claro, mas o x e o y convergem agora para menos raiz de 2. Tá? Então, dependendo de quão próximo, como eu tenho duas soluções que são estáveis, eu, a princípio, posso convergir para qualquer uma dessas duas. Tá? Então, dependendo da minha condição inicial, se ela estiver mais próxima de uma ou de outra solução, a gente vai convergir para uma ou para outra solução base. Tá? Sempre continuando não podendo convergir para a solução trivial, que é a primeira, porque ela é instável. Estáveis são apenas as não triviais. Tá? E o tempo que demora para chegar lá, na verdade, a gente pode ver que, independente da condição inicial que eu coloco, dá para ver que essa taxa de crescimento aqui, a gente está vendo só a parte final dessa exponencial, fica mais fácil de ver essa taxa de crescimento num gráfico logarítmico. A gente pode, assim, só para, nesse caso inicial, olhando só para a solução em z, vamos ver a diferença aqui entre
1 sobre 1000. Na verdade, eu deveria manter aqui o eixo Z, ele está variando, então a inclinação vai dar a aparência de que está mudando também. Mas eu posso alterar isso aqui, fixando. Deixa eu copiar aquela célula e vamos fixar isso aqui de 1 sobre 1000 até 3. Tá? Eu fixei aqui o eixo. Então, se eu botar 1 sobre 1000 e se eu botar agora 1 milhão, a gente vê o quê? Tá vendo? A inclinação da reta nos dois casos é a mesma. Tá? A gente está vendo a mesma inclinação num gráfico log, essa taxa de crescimento linear, né, que é um crescimento, na verdade, exponencial. Um gráfico logaritmo ele aparece como uma linha reta. Tá? Então, a gente está vendo claramente que a taxa de crescimento da perturbação não mudou, não é dependente da amplitude da perturbação inicial, que a gente já tinha comentado na aula teórica. Por isso que a gente pode fazer uma análise linear considerando pequenas perturbações, porque a taxa de crescimento, que é o que vai determinar se essa perturbação é instável ou estável, ou neutramente estável, ela independe da amplitude da perturbação. Tá? É uma coisa que a gente discutiu na aula passada. Então, as equações de Lorentz são um exemplo de problema em que isso acontece. O que muda? Onde é que a gente verificou isso? Um gráfico logarítmico. A gente pode voltar para o nosso gráfico tradicional. O que muda de um caso para o outro? O que está mudando é que a taxa de crescimento é a mesma, mas como a amplitude inicial da perturbação é muito menor, ela demora mais tempo para atingir a amplitude necessária para que a gente consiga visualizar ela nesse gráfico. Tá? Então, num gráfico desse tipo, só quando a perturbação chegar com uma amplitude aqui de 0,02, alguma coisa assim, quando a gente começa a ver ela se afastar de zero num gráfico linear como esse, linear para dizer o contrário de logarítmico, não é um gráfico log linear ou log-log, então, como a amplitude inicial é menor, ela demora mais para atingir uma amplitude grande o suficiente para que seja visualizável nessa figura. Tá? Se eu botar uma amplitude maior para a minha perturbação inicial, ela claramente vai crescer. A taxa de crescimento é a mesma nos dois casos, então ela vai conseguir chegar na amplitude em que eu consigo visualizar nesse gráfico mais rápido, num tempo menor. Essa é a diferença entre duas condições iniciais distintas. Tá? Um outro caso interessante, de novo copiando aí essa última célula, então o caso 3, que a gente pode analisar, é o caso, a gente vai considerar agora, quando uma situação em que o sigma é menos 1, o beta continua sendo 1 e o ρ pode ser 2 agora. Nessa situação específica, o que acontece? A solução trivial, ela é neutramente instável, mas ela tem uma frequência de oscilação diferente de zero. Tá? Nesse caso, a gente está vendo aqui, ela tem duas soluções neutramente estáveis, com frequências mais e menos 1, são os pontos azuis que a gente está vendo aqui. Tem um outro ponto azul aqui embaixo, que é um alto valor que é estável, mas a gente está interessado no alto valor menos estável ou mais menos estável ou mais instável, que são esses dois autovalores. Né? No caso das soluções não triviais, eu tenho dois autovalores estáveis, para as duas, os autovalores são os mesmos novamente, dois oscilatórios, modos oscilatórios mais estáveis, mas eu tenho um modo agora que é instável, uma taxa de crescimento positiva e estacionário. Tá? Então as soluções não triviais são instáveis agora, no caso anterior era a solução trivial que era instável, agora são as soluções não triviais, soluções base não triviais que são instáveis, e a solução trivial, a solução base trivial, que é neutramente estável. Tá? O que acontece nesse caso em particular? Né? A gente pode botar uma amplitude talvez um pouquinho maior. Se a gente simular esse problema numericamente, o que acontece? Se a gente der uma perturbação, né, de novo eu botei 0 para y, 0 para z, uma perturbação de 1/10 para x, em torno da solução trivial, solução base trivial. Então, o que acontece? O que a gente já esperava, né? As soluções são
como a gente pode ver aqui na análise de estabilidade, as soluções, os autovalores da solução trivial são neutramente estáveis. Então, o que a gente obtém? A gente obtém uma solução que oscila com o tempo. Né? O autovalor não é mais estacionário, ele é oscilatório. A gente está vendo um estado assintótico oscilatório dessa perturbação. E como ele é neutramente estável, essa perturbação, no comportamento assintótico dela, não varia de amplitude. Tá? Exatamente o que a análise de estabilidade previu para o comportamento assintótico do nosso problema não linear. Tá? Então, tem uma perturbação que não varia de amplitude e oscila no tempo. Tá? Isso agora acontece porque eu estou dando uma perturbação próxima ao estado base trivial, que a gente sabe que é neutralmente estável. Tá? O que acontece se a gente der uma perturbação próxima de uma das soluções instáveis? Se a gente chegar dentro do raio de influência de uma das soluções instáveis. Então, se eu botar aqui 9 décimos e tentar fazer essa simulação, o matemática vai ter problema. Ele vai tentar marchar. O que vai acontecer? Essa solução está divergindo. E aí, como ela está aumentando de amplitude cada vez mais, vai chegar numa hora que o matemática tem que reduzir o passo no tempo que ele faz da marcha. E esse número de 100 mil passos aqui não ficam suficientes. E a gente está vendo aqui, isso aqui tudo é erro numérico. Eu posso tentar fazer esse gráfico para uma amplitude um pouco maior para facilitar. Também, deixa eu abortar isso aqui. Não preciso dar isso tudo de passos, vamos parar antes. O resultado é o mesmo. Mas a gente está vendo, então, olha a solução para x, divergiu. Tá? Então, a gente está vendo aqui claramente que se eu der um chute inicial próximo da minha solução não trivial, que é uma das duas, e ambas são instáveis, a minha solução diverge. Tá? Ela se afastou da solução estável, então ela não consegue nem ser atraída para ela diverge direto e meu código diverge. Então, se eu tentar a solução positiva, por exemplo, da próxima de 1, acontece. Tá vendo? Agora, eu já dando 9 décimos 1 e 1, que eu já consegui, apesar de estar com a condição inicial próxima da solução instável, ele ainda é atraído de volta para a solução que é estável. Deixa eu voltar aqui. Reduzir o eixo, a gente está vendo eles oscilando. Eles estão tendendo para um estado assintótico, que é neutramente instável, a amplitude não varia de oscilação, e o modo é oscilatório. Tá? Eu preciso estar longe do raio de influência da solução instável para ele poder divergir, e eu consigo fazer isso. Por exemplo, se eu botar 0 e 0 de solução, condição inicial para y e para z, e, por exemplo, 9 décimos para x, ele diverge. Então, a gente está vendo diferentes tipos de comportamento, o problema fica mais complicado. Eu continuo não conseguindo convergir para as minhas soluções não triviais, mas dependendo de quão longe eu esteja da minha solução trivial estável, o meu problema pode divergir ou pode continuar convergindo para a solução estável. Tá? Então, a gente vê aí uma questão de uma sensitividade em relação às condições iniciais, nesse caso em que a solução não trivial é instável e a trivial é estável. E para encerrar, a gente vai fazer um último caso, que é o caso talvez mais clássico das equações de Lorentz, onde a gente considera que o sigma vale 10, o beta vale 8 terços e o ρ vale 28. Nesse caso em específico, todas as soluções são instáveis. Né? Na solução trivial tem um alto valor, que é diferente de zero. A parte imaginária dele é maior que zero. E a não trivial também tem autovalores com parte imaginária maior do que zero. Então, as três soluções são instáveis. A gente está vendo aqui a solução trivial com alto valor, uma taxa de crescimento bastante elevada, 2 ordens de magnitude maiores que as taxas de crescimento dos autovalores da solução não trivial. Tá? Isso aqui é um pouquinho maior que zero, então só um pouquinho para cima do eixo x aqui. Importante notar que as soluções não triviais são instáveis, mas essas perturbações associadas a elas são oscilatórias, enquanto a perturbação associada, mais instável, associada à solução base, trivial, ela é estacionária. Tá? Então, o que a gente pode imaginar ver
quando simular as equações de Lorentz, nesse caso onde todas as soluções são instáveis, a gente vai ver soluções oscilando ao redor do caso das soluções não triviais, solução base não triviais, oscilando em torno delas e alternando provavelmente entre elas, dependendo aí da condição inicial que eu dei, é claro. E ele vai passar, não vai conseguir nem ficar próximo da condição estacionária, porque ele é oscilatório e a taxa de crescimento dele é muito alta. Então, provavelmente, ele vai tender mais para as soluções não triviais do que para trivial, dada a diferença em taxa de crescimento. Então, a perturbação mal tenta chegar próxima da solução base trivial e já vai começar a divergir muito fortemente dela. Então, a gente não vai ver se aproximar muito dessa solução, vai tender a se aproximar mais das não triviais do que da trivial. Então, se a gente fizer uma simulação, vamos colocar aqui como condição inicial algo bem próximo da solução base trivial e vamos simular esse problema. Para ver o comportamento. Então, a gente está vendo aqui as soluções. Essas soluções não triviais para y, x e z. Eu tenho aqui a solução trivial para os 3 em 0. E a gente consegue ver claramente o que a análise de estabilidade linear tinha intuído para a gente. Mesmo a condição inicial muito próxima da solução de 0, ele diverge dela. E aí a solução para x e para... então essa solução trivial é extremamente instável. Então meu problema não consegue se aproximar dela. Ele tende a se aproximar mais das soluções não triviais. As soluções para z não triviais são iguais, então, e as para x e y trocam de sinal, né? Então o que acontece aqui? A minha solução para x e y são as linhas azuis e vermelhas, elas se aproximam de uma das soluções, a gente está vendo a taxa de crescimento, olha a amplitude de oscilação aumentando com o tempo aqui, isso aqui é uma taxa de crescimento positiva da perturbação, e esse modo é oscilatório, então ele cresce de amplitude enquanto oscila, tá? Ele cresceu de amplitude suficiente para se afastar dessa solução e tender, então, para a solução de cima. Tá? Ele oscila um pouco aqui, a gente está vendo, nesse outro caso, também uma taxa de crescimento aqui, tá vendo? A perturbação oscila em torno dessa solução, crescendo em amplitude, até atingir uma amplitude grande o suficiente para tender de volta para a solução de baixo. E esse estado se repete, e cada vez que essas soluções para x e y trocam de posição, a gente vê o comportamento em z ser perturbado. Então a gente está vendo a perturbação em z crescendo. Quando eu estava atingindo uma certa amplitude, ele foi perturbado pela mudança no valor de x e y, e ele volta a ter um valor diferente, mas continua crescendo, é perturbado de novo, continua crescendo. A gente vê um comportamento não linear que está completamente condizente com o que a análise de estabilidade linear previu para ele. Para encerrar, a gente pode visualizar essa solução usando da maneira que é mais tradicionalmente, como ela é mais tradicionalmente visualizada, nesse caso clássico aqui, nesse caso paramétrico clássico das equações de Lorentz, pegando o H4, fazendo ele variar de 0 até TF. As soluções para x, y e z vão ser os meus eixos x, y e z nesse gráfico que agora é tridimensional, né? E eu quero mostrar também dentro, junto com esse gráfico, as soluções base das equações de Lorentz, para que a gente possa visualizar, fazer o papel aí das linhas tracejadas, né, nesse gráfico de cima aqui. Eu vou colocar eles como pontos nesse gráfico tridimensional. Isso aqui é só para controlar o tamanho desses pontos. Eu vou aplicar isso nas minhas soluções C1, né, tendo recebido os parâmetros H0. Está aqui. Esse é o famoso gráfico, né, dos atratores de Lorentz. A gente pode ver a nossa condição inicial aqui em 0, próximo de 0, 0, 0, sendo instável, né, diverge dela.
e ela começa a tender a querer convergir para uma dessas duas soluções, mas oscila em torno das duas. A gente pode olhar isso aqui de diferentes ângulos e observar, né, o caso clássico, uma figura clássica dos atratores de Lorentz. Na verdade, a gente chama o linguajar atratores, aí se refere às diferentes soluções de base, né? Então, isso aí é uma maneira bem bacana. Esse gráfico é bastante bonito, ele é muito comum de ser encontrado e mostra o comportamento não linear das equações de Lorentz numa condição em que as três soluções de base que essas equações possuem são instáveis, tá? Possuindo uma instabilidade oscilatória para duas soluções não triviais e estacionária para a solução trivial. Para encerrar essa aula, eu gostaria de fornecer para vocês uma referência chamada The Lorentz Equations, Bifurcations, Chaos and Strange Attractors. Esse livro ele foi escrito por Colin Sparrow em 1982. Tá? Esse é um bom material se você quiser se aprofundar na análise das equações de Lorentz. Vale a pena dar uma olhada nesse livro, porque ele analisa em detalhe, um livro inteiro dedicado aos diferentes comportamentos que se encontram para esse problema. Então, a gente termina de verdade agora a aula prática com essa referência adicional para vocês.